Olá pessoal do quarto ano, eu sou o professor Guilherme e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre frações equivalentes e também sobre um pouquinho de número misto. Então vamos lá. Primeiro pessoal, vamos falar o que são frações equivalentes. Observa essa seguinte situação. Paulo e Roberto foram à padaria e pediram 2 tortas de mesmo tamanho. Paulo cortou uma torta em 4 partes iguais e separou 2/4. Roberto cortou a outra torta em 8 partes iguais e separou 4/8. Observando as figuras, podemos observar que a parte correspondente a 2/4 é a mesma que corresponde a 4/8. O que vocês percebem aí? Olha, o Paulo cortou a torta dele em 2 pedaços, tá? Iguais. E cada pedaço desse tem mais outros 2 pedaços, ou seja, 4 no total. De um lado nós temos 2 pedaços, do outro temos 2, ou seja, temos a metade de cada lado. Roberto cortou em 8 e ele separou 4/8, então ele também separou a metade. Sendo assim, 2/4 e 4/8 são chamados de equivalentes. O que quer dizer isso? Frações equivalentes são frações que correspondem à mesma quantidade, tá? Então, como que a gente faz para ver se essas frações são equivalentes? Para verificar que as 2 frações são equivalentes, nós podemos observar que, olha lá embaixo no exemplo, 2/4 vezes 2 em cima vezes 2 embaixo é igual a 4/8. E do outro lado, 2/10 dividido por 2 em cima e dividido por 2 embaixo é igual a 1/5. Então, o que quer dizer isso? 2 frações são equivalentes quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma delas por um mesmo número natural, diferente de zero, obtemos uma outra fração, certo? Então, para saber se 2 frações são equivalentes, eu tenho que achar um número que multiplica tanto o numerador quanto o denominador e faça essas 2 frações serem iguais, certo? Então, dessa forma nós encontramos as frações que são chamadas de frações equivalentes. Observe esse exemplo agora então, olha. 2 alunos foram ao quadro negro e escreveram as seguintes frações. Então, um escreveu 1/4, 2/5 e 2/8. Aí pergunta, na letra A, quais frações representam o mesmo número? E eu digo para vocês que as frações que representam o mesmo número são 1/4 e 2/8. Por quê? Porque se você pegar 1/4 e multiplicar por 2, tanto no numerador quanto no denominador, nós encontramos a fração 2/8, certo? E essas frações são chamadas de como? Essas frações são chamadas de frações equivalentes, certo? Então assim nós temos aí que 1/4 e 2/8 são equivalentes. Professor, mas 2/5 não é equivalente não? Não, porque nós não temos nenhum número que multiplica por 1 e dá 2 e ao mesmo tempo faz com que o 4 vire 5. Nesse caso não temos, multiplicando não, somando temos, mas a equivalência de frações só serve para multiplicação, certo? Outro exemplo que nós temos também é a simplificação de frações. O que é uma simplificação de frações? É quando nós dividimos uma fração de forma com que ela se torne menor do que a anterior, mas menor assim, os números se tornem menores, tá? Olha esse exemplo. Um cinema tem diminuição de público. A plateia ocupou apenas 1/3 dos lugares. No filme exibido ontem, dos 60 lugares da sala de cinema, a plateia ocupou 20 lugares. Então, o que diz? Nas informações que aparecem na manchete desse jornal, podemos deduzir que as frações 20 60avos e 1/3 são equivalentes. Mas, professor, de onde tirou 20 60avos? Lembra da definição de fração que nós dissemos. Embaixo é o total, e em cima é a quantidade que queremos. No total nós temos 60 lugares e apenas 20 estavam ocupados, então a fração é 20 60avos. 20 60avos e 1/3 são equivalentes porque
Se você dividir a fração 20/60 por 20, tanto o numerador quanto o denominador, o 20 dividido por 20 dá 1 e o 60 dividido por 20 dá 3. E se você fizer o contrário, multiplicar a fração 1/3, tanto o numerador quanto o denominador por 20, nós encontramos a fração 20/60, certo? Então, simplificar uma fração significa obter uma fração equivalente a ela, com numerador e denominador menores do que a fração original, certo? Então, é uma forma da gente reescrever uma fração, colocar ela da forma mais simples possível. Olha os outros exemplos. 10 14avos, se você dividir por 2 em cima e embaixo, torna a fração 5/7. 7 21avos, se você dividir a fração por 7 em cima e embaixo, nós encontramos 1/3. 12 18avos, se você dividir essa fração por 6 em cima e embaixo, nós encontramos 2/3. Esses resultados nós chamamos de frações irredutíveis. O que são frações irredutíveis? São frações que nós não conseguimos mais dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Só vai conseguir dividir por 1, mas a divisão por 1 não tem como, né? A divisão por 1 não muda nada, certo? Então aí embaixo nós temos um outro exemplo, olha. Identifique as frações que estão na forma irredutível. As frações que estão na forma irredutível são essas que estão circuladas aí de verde. Então nós temos 1/5, 2/20, 3/7, 5/6 e 1/20. As irredutíveis são todas exceto 2/20. Por que 2/20 não é irredutível? Porque tanto 2 quanto 20 são números pares, então ainda dá para dividi-los por 2, certo? Agora, sendo assim, nós podemos passar a falar um pouquinho sobre os tipos de frações que nós temos. As frações que nós temos, elas têm 3 nomes importantes. Primeiro, são as frações próprias. O que são frações próprias? Frações próprias são aquelas em que o numerador, ou seja, o número que está em cima, é menor do que o denominador, certo? E as frações impróprias são aquelas em que o numerador é maior ou igual ao denominador. Tudo bem? Então nós temos aí, olha os exemplos de frações próprias. De frações próprias nós temos 2/3, o outro exemplo, 8/70, 1/3, tá bem? Então essas frações aí, as primeiras, são frações próprias. As frações impróprias, então, ao contrário, é o maior em cima e o menor embaixo. 13/4, 12/8, 20/10, tá bem? Então essas são frações impróprias. As frações impróprias também formam uma coisinha que nós chamamos de número misto. O que é um número misto, professor? O número misto é quando nós temos um número inteiro e uma fração. Observe esse exemplo aí, ó. Cada uma dessas fatias representa a quarta parte ou 1/4 de uma pizza. Sendo assim, nós temos 13 fatias. Essas 13 fatias juntas, então, formam 13/4 da pizza. Se formam 13/4 da pizza, então juntando os pedacinhos aí, ó, o que nós temos? Nós conseguimos formar 3 pizzas inteiras e mais um pedaço que equivale a 1/4. E isso então forma um número misto, tá? O que é o número misto? O número misto, ele vem de um número, de uma fração imprópria, e essa fração imprópria, ela forma uma parte inteira e uma fração. A parte inteira representa os desenhos todos completos, e a fração representa o desenho lá que está incompleto ainda, certo?
Então, pessoal, assim nós finalizamos aqui esse nosso vídeo de hoje. No próximo vídeo, eu vou ensinar a vocês a como transformar essas frações impróprias em número misto e como transformar também o número misto em fração imprópria, certo? Um beijo para vocês. Até a próxima.